Ei, boa noite. Me fala se o áudio tá ok, se tá me vendo, se não tá tremendo. Deixa eu só ver se a Cris já tá por aqui. Ah, ela tá aqui. Vou chamar ela. Ei, boa noite. Ei, tudo bom, Paulinha? Tudo, e Boa você? noite. Tudo certinho, graças a Deus. Então, gente, a Cris eu conheci, é amiga de internet, né, de Instagram. A gente Exatamente. acabou se conhecendo meio por acaso, trocando informações, trocando ideias. E eu achei interessante chamar ela para falar esse outro lado da mãe que também trabalha, que tem que sair de casa, como que equilibra aí esse homeschooling com o trabalho fora, né? Porque muitas trabalham mais home office ou né, em casa. Uhum. Então, deixar para você se apresentar, falar um pouquinho. Tá, joia. Primeiro eu quero agradecer o convite, porque descobrir o homeschooling para mim foi uma coisa assim muito bacana. E se a gente puder levar isso para mais pessoas, para mais mães, né? Porque aqui foi uma libertação realmente. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela amizade, mesmo que seja de internet. Gente, a Paulinha tem sido meu anjo, vocês não têm noção. E vamos lá. Meu nome é Cristiane, o pessoal me chama de Cris Martinazzi, né? Como me conhecem mais, eu sou maquiadora. E eu tenho dois meninos, um Noah, que é o mais velho de 7 anos, e o Theo, que tem 4 anos, né? Tá saindo aí da fase de bebezinho. E mais o quê? Eu sou arquiteta de formação, mas eu fechei meu escritório quando o Noah nasceu e depois eu comecei a trabalhar na área da beleza como maquiadora e penteadista. E para mim foi um bom momento, né, dessa troca de profissão, porque foi um momento que eu pude estar mais com os meninos. Apesar de eu começar o homeschooling somente agora, né, eu já não atuo mais com arquitetura há 7 anos e eu já sou maquiadora há 3 anos. Mas eu comecei o homeschooling só agora. Mas eu acho que esse processo, né, de deixar de trabalhar o tempo todo, full time, para estar mais com eles, foi muito importante. Então, assim, você já tinha já essa mentalidade, né? Na De, verdade, de dar um do homeschooling, não. Não, Eu assim, tinha a mentalidade de de ficar dar com esse olhar eles. especial. Isso, Ai, eu acho exatamente. que ela De ficar com deu uma eles. travada. Tá É, travando? voltou. Deu uma travada, voltou. Ah, tá jóia. Então, eu tinha De olhar, assim, mais com ele. exatamente essa mentalidade de estar mais com eles. Até porque tiveram probleminhas de saúde, então foram algumas coisinhas a mais que eu precisei realmente abrir mão do meu trabalho em prol deles. Mas eu acredito que toda decisão, né, de ficar com o filho é mais certinha, digamos. É, boa escolha. Exatamente. Então, assim, a gente vai começar lá no comecinho, né, da história. Seus filhos, eles foram para a escola, eles Sim, estavam... os dois chegaram a ir para a escola, o Noah e o Theo. Eu vou falar primeiro do Theozinho, que é o mais simples, que é o mais tranquilo. Com ele, ele foi para a escola com 2 aninhos e agora ele tem 4, né? Então ele ficou 1 ano e meio, porque no ano passado teve a questão da pandemia. E com ele foi sempre muito tranquilo, ele adorava a escolinha. O Theo, ele é mais tranquilo mesmo, assim, até de personalidade, né? Então ele gostava de ir, de fazer as atividades, chegava cantando as musiquinhas, então sempre foi bem tranquilo a nossa experiência dele com a escola. Mas o Noah,
O Noah, sempre tive problema. Eu sempre tive, assim, todos que você puder imaginar. Desde. Eles tinham alergia. O Noah nasceu alérgico, né? Desde darem comida para ele que não podia, ele ter reação alérgica grave, parar no hospital, até passar um ano inteiro apanhando de coleguinha da escola, e depois ele virou agressor. E ele esteve em dois momentos, né, escolares, um momento na escola particular e outro na escola pública. Me arrependo profundamente de tê-lo colocado na escola pública, porque foi exatamente na fase da alfabetização. E eu, na época, era totalmente leiga, e eu acho que eu ainda sou bastante leiga nessa questão de educação, né? Mas eu achava assim, que ele com 4 anos, que é o que a gente, que é o que eu ouvia, né? Ele com 4 anos tinha que aprender a ler. E eu chegava na escola para a professora, mas meu filho não tá lendo. E o que está acontecendo? Não, mãe, calma, que é tranquilo, é assim mesmo. Pode deixar que Eu acho que aqui não alfabetiza até o no final do CMEI. ano ele vai estar lendo direitinho, fica tranquilo. E eu assim, né? Só que eu, na minha ignorância mesmo, eu tenho até vergonha de falar, mas é ignorância mesmo, eu não acompanhava. Assim, eu via, você tinha feito o dever de casa, mas como também não tinha muito dever de casa, não tinha muito o que acompanhar, eu perguntava para ele e ele respondia: ah, mãe, foi legal, a gente ficou vendo vídeo, ficou fazendo atividade, ele não me dava muitos detalhes. Então eu perguntava para a professora, ela falava que estava tudo bem, que era assim mesmo. E aí na última reunião de pais eu não pude ir porque eu estava trabalhando e meu marido foi. E o questionamento foi: ele não está lendo. O que está acontecendo? Ela não, porque. Ela falando com meu marido, né? Não, porque o Noah tem um problema. Ele não, né? Ele tem que ter um acompanhamento profissional. Eu falei, tá, mas eu fiquei indignada, porque eu perguntei o ano inteiro e falava que estava tudo bem e que era aquilo, e eu vi que não era. Daí depois a gente colocou ele na escolinha particular, que foi no ano Isso passado. ele estava com quantos anos? Ele estava com 4 e com 5. Com 4 e com 5 ele ficou na escolinha. Não, mas que eles falaram que ele tinha Com 4. problema. Com 4. Com Começou com 4, 4. ainda muito novinho. Começou com 4, Não tem exatamente. necessidade de estar lendo na. Então, mas Não, eu assim, tinha a ansiedade de aquela ler, porque obrigatória. todo mundo falou assim: ah, meu filho já está lendo. Não, porque a criança com 4 anos tem que aprender a ler. Eu não tinha o conhecimento de que Uhum. antigamente, conhecendo clássico, essas coisas era bem mais para trás, entendeu? Então, assim, eu era totalmente ignorante, mas assim, mesmo, entendeu? E eu achava que a escola tinha que resolver, né? Então, com 4 anos, com 5 anos foi a mesma coisa. E com 6 anos eu falei, não, vou colocar ele na escola particular, porque eu preciso investir na educação do meu filho. E aí veio essa questão. Os problemas continuaram, na verdade, eles foram agravados, porque toda hora eu era chamada na escola por indisciplina, ele não ficava quieto, ele não queria fazer atividade. E foi uma série de coisas, aí começou. Mãe, tem que levar no neuro, porque seu filho provavelmente aí tem uma hiperatividade, deve ter aí um leve TDAH, e começou a falar esse monte de coisa, e eu acreditando nisso, né? Gente, meu filho, o que é que eu vou fazer? E nós chegamos a agendar um neuro, só que veio a pandemia. E a gente não conseguiu, né? Porque todas as consultas foram canceladas, e depois veio o homeschooling forçado pela pandemia, né? Que foram as crianças no EAD pela internet. E eu passei a estudar com ele em casa. Como eu já estava em casa mesmo, e eu fiquei sem trabalhar, porque foi um período que eu não tive trabalho como maquiadora, eu não tive clientes e tudo, né? Então acabou que foi aí que eu comecei a enxergar os reais problemas do meu filho, todas as dificuldades que ele estava tendo, né, e que não estava sendo suprido na escola. E eu comecei a perceber que não acontecia o que eles falavam. Ele realmente não é fácil. Ele é arteiro, corre, brinca, pula, não para quieto. Ele tem esse processo. Mas É um quando menino, né? é um menino, uma criança. Mas quando ele sentava para estudar, ele prestava atenção. Ele entendia o que eu falava. E quando eu perguntava, ele respondia certinho e ainda ia além com o raciocínio. Eu falei, não, não tem problema aqui. Não tem problema de aprendizado, não tem problema nenhum. Ele é só uma criança que realmente, eu percebo que dá um tempinho, ele começa a ficar meio, amor, vai lá e bebe uma água e volta.
aí ele já volta, já se concentra de novo. Então foram todos, eu comecei a questionar, tá, mas será que eu tinha que dar remédio mesmo? Eu não cheguei a dar, graças a Deus, né? Será Hum. que realmente é isso? Ou será que o processo da educação, no caso dele, não está muito adequado? Entendeu? E então foi aí que, no meio da pandemia, eu acompanho o Ícaro de Carvalho, né? E aí eu vi que ele. É isso que eu ia perguntar, se por acaso Como que eu confia de algum descobri? temperamento aí, Foi através do Ícaro. né? Um temperamento meio aéreo. Uhum. Pois é, foi através do Ícaro. E foi até engraçado, porque quando eu comecei a acompanhá-lo, eu via. Ele falava que a esposa dele estava fazendo, né, alfabetização. Que povo exótico, né? Tudo bem, tá bom. E depois eu passei a ver, falei, gente, mas o que é isso, né? E aí teve um dia que ele divulgou o material da Nina Viana, aquele de discriminação Uhum. visual. Eu, gente, eu vou copiar esse negócio aqui para poder passar pro Theozinho, porque os meninos até então tirando o Theo, a gente já tinha tirado da escola, porque não fazia sentido colocá-lo na frente de um computador para ficar vendo o vídeo da galinha pintadinha. E então a gente já tinha tirado, eu falei assim, pelo menos vai ser uma atividadezinha que eu vou fazer com o Theo, né? Pra tirar ele da televisão, né? E, menina, aí foi um mundo, assim, que se abriu. É, Porque veio a Nina, veio aquela. A Camila da. Camila Badi, Isso. Aí a a Olinda, a Valesca, Olinda. Valesca. Aí veio o Sérgio. Veio aquele monte de gente, porque um vai indicando o outro. E eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, mas o que é isso? Que mundo É que é mais ou esse? menos assim, porque você descobre todo, parece que descobre assim, realmente, um mundo diferente que você estava. Tem alguns até que colocam aquela cena do Matrix, né? De você escolher qual pílula. Tipo, parece que você saiu da Matrix. Tipo, Exatamente. existe isso, você fica até. Eu, pelo menos, fiquei até meio tonta, assim, sem Aham. saber para onde que ia. Exatamente, foi assim, eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Né? A primeira coisa, o que está acontecendo? E aí eu comecei a ouvir essa questão da educação em casa, da educação na escola, como é que está o processo de educação como um todo. E eu, assim, eu fiquei literalmente enlouquecida. Eu passava madrugadas e madrugadas, assim, acompanhando. Gente, o que é isso? Né? E começou a fazer muito sentido para mim. Começou a fazer muito sentido. Eu falei, gente, mas tá, é isso que eu quero. Nossa, mas eu concordo com isso. Não tem quando você começa assim, parece que são Uhum. escamas que vão saindo dos olhos, assim, que eu tava literalmente cega, e parece que foram escamas, assim, que foram saindo. Eu falei, gente, mas tava assim, aquela coisa, eu ficava assim, desesperada. Eu falei, gente, eu quero isso. E eu passei um bom tempo, tá, Paulinho? Foi assim, foi um bom tempo mesmo digerindo aquilo tudo, né? Foi na verdade, a quarentena inteira, digamos assim, né? E eu em casa com o Noah, tendo que fazer o EAD, tendo que acompanhá-lo e tudo, e de madrugada acompanhando o pessoal. Então, foi mais ou menos dessa forma que eu descobri. E continuo descobrindo, né? Uhum. Porque eu vou encontrando um monte de gente, aí eu fico assim, semana Não. fazendo intensivão. É um estudo, enquanto eles estudam, a gente estuda mais ainda, né? Exato. A próxima pergunta, que a gente acabou engatando na conversa e já Aham. foram duas, né? Uhum. Mas a próxima é qual, assim, o que que foi o ponto que você falou, não, agora eu vou tirar ele da escola, tipo, a coisa mais, que pesou mais. Eu sei que normalmente é uma junção de várias coisas, né? Mas o que que pesou mais para você falar, tomar essa decisão tão drástica? O que pesou mais foi o susto que eu tomei, junto com culpa, junto com uma série de sentimentos ruins, de eu ter quase ter medicado meu filho. E não, assim, e não ter observado ele anteriormente. Você entendeu? Não ter observado como que estava funcionando isso, entendeu? Porque eu acreditava no que, no que os profissionais me diziam, né? E então, assim, quando eu parei e falei assim, gente, eu quase mediquei meu filho, quase aconteceu uma série de coisas que assim, meu coração dizia que não era o certo, então eu falei, não, não vou levar mais para a escola. Não vou. E eu falei assim, não vou, é isso que eu quero. Aquilo que eu falei, começou a fazer muito sentido para mim.
entendeu? E eu não sabia nem como eu ia fazer. Eu só sabia que eu ia fazer. Então foi assim, a questão de eu perceber que meu filho era extremamente inteligente, que ele aprendia sim, tanto que eu o ensinei a ler, eu o alfabetizei sozinha, sem ter conhecimento nenhum de nada. Era aquela coisa assim, meu filho, a abelha começa com o quê? Não sei. Como você não sabe, meu filho? Foi nesse nível, entendeu? Então, não foi um É. processo fácil, não, sabe? Não foi, Não, e as mas... crianças, quando passam, mesmo pequenininhas, assim, por essa questão, igual o Guilherme também teve bastante, né? Eu não sei se você chegou a ver ontem a live com a Pamela, a Não gente falou um pouquinho dessa questão dos diagnósticos, porque ela trabalhou muito tempo em consultório. Aham. Aí, e eu procurei ela, assim, exatamente por isso, porque o Guilherme veio, a gente eu fiz um teste com ele, com a psicopedagoga, e a gente saiu de lá, assim, eu saí de lá desesperada, porque até Arrasar. de autismo, síndrome de Irlen, não sei o quê. Só que, assim, ele é muito inteligente. No laudo, tá lá até, assim, ele fez um teste de inteligência não verbal, porque a inteligência verbal ela já tinha visto no consultório que era acima da média, Uhum. né, de conversa, né? E ele fez um teste não verbal e deu superior à média, né? Tá lá no laudo dele. Só que assim, a escola, não, ele não tá aprendendo, Uhum. Tem né? E hoje dificuldade eu de vejo assim que tem aprendizagem. muito mais a ver com o temperamento, assim, o fato dele precisar de um olhar mais perto dele, assim. Sim, Então. sim. E a professora, né, com um monte de aluno, por mais que a professora tenha boa vontade, seja uma boa Sim. profissional, então ela tem um monte de aluno. Meu filho não é diferente dos outros, né? Então, assim, só que eu percebia que ele se sentia mal. E ele se sentia inferior, mesmo a gente tentando, né? Porque pelo menos com o Guilherme nunca foi conversado na frente dele. Uhum. Mas ele sabe que os coleguinhas iam brincar, a professora acabava pegando ele para poder dar um reforço. Uhum. Então ele percebia que ele não, que todo mundo já estava lendo, mas ele ainda era o único que não tinha conseguido ler. E ele leu comigo também. Ah, A gente fazia atividade. Então, assim, eles percebem. A autoestima deles começa a pesar também. eu comecei a ter problema que o Noah se recusava a entrar na sala de aula. Ele ficava correndo pela escola inteira e o povo correndo atrás dele, eles me ligavam, olha, você precisa vir buscar seu filho. Porque ele não quer entrar na sala de aula, ele não pode ficar correndo pela escola e atrapalhando todo mundo. Era nesse nível. Ele não queria entrar na sala. E a professora, assim, a professora, ela era muito carinhosa, ela tinha uma atenção muito especial com ele. Mas era algo que ele não conseguia lidar, entendeu? Então, É, ele não conseguia lidar, ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia. Não sei se era um ambiente, não sei o que que era. Né? Ele também teve um histórico muito ruim nas escolas, ele naquela coisa de agressão e tudo. Aí ele começou a bater no colega, foi muito complicado. é porque Foi eles muito ficam muito complicado. estressados. É um conjunto, né? Vai uma É, bola de neve. E assim, quando você tomou essa, né, viu isso do homeschooling, descobriu, e aí, assim, e seu marido, que normalmente é a mais normalmente coisa, né? são, Tipo, são como os primeiros a convencer ser. que eu não estou louca? Pois é, Comigo foi um bom. pouco o contrário, mas como convencer que eu não sou louca, Aham. No meu que caso, é bom. foi um pouco mais tranquilo, porque o meu marido, ele é professor. Então, ele entende todas as dificuldades que acontecem na escola, né? E teve outra coisa também que nós tivemos, assim, a gente sabe que esse período foi muito difícil para muitas pessoas e está sendo, né? Com todo respeito, mas esse período de quarentena foi muito benéfico para nossa família. Por quê? Ele Uhum. pôde acompanhar de perto toda a nossa luta. Ele pôde acompanhar de perto, porque ele tava trabalhando de casa, home office, mas os horários também estavam reduzidos, então ele também vivenciou aquilo. E quando eu comecei, porque eu comecei a falar assim, aos poucos, sobre o homeschooling, né? Eu dava uma pincelada aqui, olha, amor, esse negócio aqui que esse pessoal tá fazendo. E quando eu sentei para falar assim, amor, olha, eu quero. Ele olhou para mim assim, mas já estava demorando, né? Tipo Porque assim, já ele estava percebendo Ele sabe que esse é o meu o processo. que Eu vou já falando aos vinha. pouquinhos.
Então, assim, ele só teve os questionamentos, me fez, né? Os questionamentos que a gente também se faz, né? Questão da legalidade do homeschooling, questão de como é que vai fazer com a socialização, todas essas dúvidas que vão surgindo, até mesmo quando a gente vai descobrindo sobre o homeschooling, ele chegou com a listinha, né? E isso, e aquilo. Só que eu já tinha estudado. E foi quando eu conheci você, lembra que você também me deu uma ajuda com relação à parte legal e tudo. Foi naquele momento que eu estava discutindo com ele. Então você teve uma boa parte nisso, uma boa ajuda. Então, Que bom. assim, como ele vivenciou a nossa luta, como ele sabe o que é um ambiente escolar, e como ele sabe como é o nosso filho, porque ele é aquele paizão presente, então eu não tive barreira nenhuma. Eu só fui explicando para ele as coisas, ele foi, não, tudo bem, é isso aí, então vamos lá. Assim, não teve barreira, graças a Deus eu tive todo apoio, todo apoio. Ele apoia bastante, graças a Deus. Bom, é porque normalmente o homem é mais prático, né? Eles vão assim, mas a legalização, eles vão se apegam ali. Né? Que eu também entendo que tem nessa questão. Mas aí tá, e vocês decidiram, e aí? Como foi, assim, para desbravar foi aquela loucura. esse mundo novo, esse monte de material, qual um monte de método diferente que eu mesmo eu cheguei a fazer pedagogia, que eu nunca tinha ouvido falar de alguns métodos, né? Algumas pedagogias, assim, riquíssimas, e aí, tipo, como que garimpou tudo ali, né? E decidiu o caminho? Bom, aí fui eu pedindo socorro para você. É isso. Não, mas na verdade, o que aconteceu? Essa questão de método é tudo muito novo. A gente tomou a decisão foi em novembro, foi bem no finalzinho, entendeu? Apesar de eu já estar assim acompanhando algumas coisas, a decisão mesmo foi em novembro, no final de novembro. Então, eu ouvi aquela expressão, né? Homeschooling é trocar a roda do carro com o carro andando. É literalmente isso. Eu estou ainda estudando sobre os métodos, entendeu? Eu simpatizo bastante com o método do Trivium, né? Que é aquela educação clássica. Inclusive, eu estou estudando aquele livro Ensinando o Trivium, que para mim tem sido assim, tá me ajudando bastante. Mas eu acompanho também várias mães que adotam o método Charlotte Manson. E eu gosto bastante também, mas assim, para mim o Charlotte, eu acho que é um pouco solto demais. Eu preciso de uma coisa mais regrada. Até mesmo por mim, porque eu sou aquela pessoa que não tem rotina nenhuma, que é toda bagunçada. Então, se eu deixar muito solto, eu vou me enrolar. Então, eu tô assim, tô estudando, eu vejo que isso aqui é bacana, então eu faço adaptação. E eu tô literalmente assim, com relação a método, eu não chego para você e falo, olha, é isso. Né? Até porque tem vários métodos ainda que eu não conheço, que eu não tive tempo de estudar. Então eu estou seguindo mais por essa linha, um pouco mais clássica, que para mim eu acho que até porque a Charlotte Mason ela se encaixa bem no clássico. Ela meio que complementa, né? Então se encaixa bem. Então assim, o que eu consigo trazer da Charlotte, eu trago. Então, mas assim, é tudo, Paulinha, eu sou um bebezinho engatinhando, aprendendo sobre esse mundo, né? Então eu estou literalmente aprendendo, é a questão da autoeducação mesmo. Com relação aos materiais, aquele mundo de material que eu fiquei apaixonada, enlouquecida, queria comprar tudo de todo mundo. Mas eu parti do princípio seguinte, por exemplo, de matemática do Sérgio. O que é aquilo, gente? Aquilo é um presente de Deus. Por quê? Ele tem as lições. Rezo que ele continue eternamente. São feitas em dia, assim, por dia. Ele tem um manual de instrução de como dar aula para o filho, como utilizar a apostila, como utilizar os materiais. Então eu falei assim, bom, para mim já é um caminho, porque eu já consigo ter uma visão geral do que eu posso fazer. Então eu comecei a buscar materiais assim, que pudesse me dar um norte, né? Se é o melhor, se não é, que eu falei, como eu não tenho muita experiência, eu já aceitei que o primeiro ano vai ser de experiências, né? Mas eu também sei que qualquer coisa que eu fizer vai ser melhor do que os meus filhos estavam tendo. Então, assim, com medo, mas com consciência de que eu tô fazendo o melhor. Então, eu parti assim, da escolha dos materiais foi assim, né? Dos materiais que pudesse me dar uma base,
que pudesse me dar uma instrução, que eu pudesse ter uma visão geral, que eu pudesse distribuir ao longo do ano, para que eu não ficasse também tão perdida no planejamento. Então, assim, tem coisa que eu consigo dar, tem coisa que eu não consigo, tem semana que flui bem, tem semana que não flui. Então, eu tô exatamente nesse ponto de fazer experimentos, de ver o que que dá. Aí tem vezes assim que tem um material que eu selecionei que não tá muito bacana, né? Eu troco, eu uso outra coisa, depois eu volto. Então eu tô fazendo dessa forma, eu tô sentindo o desenvolvimento das crianças e balanceando um pouco sobre isso, entendeu? E planejamento, meu Deus, socorro. O plane- o planejamento eu fiz, né? Mas é aquilo. Tem semana que dá, tem semana que não dá, então a gente Não, vai. mas é o homeschooling, é assim. Isso. Uma coisa que eu percebi que para mim tem sido muito bacana é que mesmo que fuja do planejamento, eu tenho controle. Porque, por exemplo, quando aconteceu alguma coisa que os meninos faltavam aula, eu não sabia o que foi dado, o que tinha que fazer, o que não tinha, e eu ficava perdida. Agora, com o homeschooling, se acontece alguma coisa, por exemplo, surgiu um trabalho que é imperdível, que eu preciso fazer, eu tenho que ir, deixo os meninos com alguém. Então, assim, quando eu volto, eu retomo de onde a gente parou. Então não ficam pontas soltas, fica tudo amarradinho, entendeu? Porque como eu tenho o controle do que eu estou ministrando, né? Então eu posso voltar, posso ir um pouquinho mais à frente, e isso aí, assim, para mim, tem me dado muita segurança, entendeu? Ah, e também assim, caso atrasou, precisou de alguma coisa, pode pegar. Voltou? Voltou, voltou. Então, assim, pode pegar um feriado, alguma coisa, e dar uma adiantada, ou então, né? É bem flexível, então acaba que o planejamento fica, assim, ele é mais para o norte, para Isso. você ter aquilo ali, saber para onde você está indo, qual é o seu objetivo. Aham. Aí, quando acontece o imprevisto, você sabe o que você tem que buscar. Isso aí. Na verdade, o que que tem acontecido, né? Como todo o processo de alfabetização do Noah foi muito falho, eu tô assim, preenchendo lacunas. Eu consigo observar o que ele precisa, qual a necessidade dele, e eu trabalho aquilo com ele, mediante a necessidade. Aí evolui um pouquinho, ótimo. Aí a gente dá um passo, aí eu dou uma forçada um pouco mais, né? Para poder ver se ele acompanha. Se ele acompanha, ótimo. Se não acompanha, volto e faço de novo. Por exemplo, eu estou trabalhando com materiais de pré-alfabetização com ele. Consciência fonológica, estou trabalhando que ele não Uhum. teve. Até pouco tempo atrás ele realmente tinha essa dificuldade de identificar o som da letra, né? E então, a questão, assim, o bacana é isso, é que a gente vai vendo a necessidade da criança e vai preenchendo aquela necessidade. Isso aí, para mim, tem sido muito bom. Com o Guilherme eu também tive que, em algumas coisas, ele estava bem. Assim, matemática, eu tenho que, às vezes, eu dou 3, 4 lições. Ele Ah, faz assim. Eu vai segurei fazendo. o primeiro livro. Eu Uhum. segurei porque a gente fez em 2 meses, que era para 6. Aí eu falei. Só que aí eu engravidei. Aí eu fiquei mais lento. Nos Aham. primeiros 3 meses foi bem mais lento o homeschooling, Uhum. né? Uhum. Mas assim, eu tinha que voltar no português toda hora. Toda hora eu tinha que ir lá no comecinho. Uhum. Principalmente questão do método fônico. Sim, sim. Então, assim, só que a Pamela, a gente fez o acompanhamento com ela por conta desse enorme diagnósticos dele, né? Uhum. Aí ela fez a aferição de leitura e ela falou que ele, né, que ela poderia dizer que ele evoluiu 2 anos em um. Uhum. E Sim. mesmo com gravidez, eu tendo parado, assim, ele no final do ano, assim, tem comparação da letra dele no começo do ano, que ele mal conseguia escrever bastão, e no Uhum. final já estava escrevendo cursiva. Uhum. Sim. Aham. Então, assim, a evolução em casa, a gente consegue ver que é muito maior, muito maior. Muito. Mesmo, às vezes, não dando para seguir aquele cronograma que fez o dia. Aham, sim. Não, a evolução é realmente absurda. Não tem outra palavra, porque o Noah também estava, só que ele estava em novembro com essa situação de mal escrever
é a letra de forma. Normal. E assim, eu achei. Teve um dia que eu tive que rir. Ele começou a escrever no caderno, né? Aquele caderno que é brochura, né? E ele começou a escrever numa página e acabou a página e ele continuou a escrever. Meu filho, calma aí, volta aí. Como é que é esse negócio? Não, você tem que ir pra outra linha. Não, mãe, aqui, não acabou ainda não. Coisas desse nível, em novembro. Entendeu? Assim, aí então eu falei, não, volta, volta. E aí foi exatamente assim. Agora ele já tá começando a escrever na cursiva. Eu já tô, assim, né? A gente já tá fazendo as atividades da Valesca na cursiva. Ele tá tendo dificuldade? Muita dificuldade. Tô fazendo trabalho extra de aqueles desenhos de traçado, porque ele não teve isso. Ele não teve. Então eu tô fazendo desenho de traçado. E assim, a evolução dele de novembro pra cá é gigante. A leitura dele, né? Ele tava lendo, mas ele tava lendo só silabando. Agora ele já tá lendo um pouquinho mais corrido, com mais fluência. Ele não entendia nada do que ele lia, agora ele já tá conseguindo entender. Alguma entonação, alguma. Então, assim, a diferença é. Ai, tenho vontade de chorar, porque foi muita luta, mas o bichinho, assim, ele tá Não, sentindo parece que assim, muito. tinha o mundo nas costas e que aí você vê, não, É, não tem problema aqui, né? não tem É problema. bem. Não tem problema. O E problema assim, era eu. como que tá a sua rotina aí, né? Como que tá essa rotina sem rotina, né? Que você Rotina falou. sem rotina. Para mim tem sido o mais desafiador, porque é aquilo que eu falei no iniciozinho, eu sou uma pessoa completamente sem rotina. Eu sempre vivi minha vida toda assim, até mesmo porque eu era arquiteta e num dia eu estava aqui, no outro dia eu estava no outro estado e voltava, e depois que eu tive filhos mudou, continuei sem rotina. Então, assim, tá sendo o meu maior aprendizado é a questão da rotina. Então, eu estou fazendo um exercício muito grande, um esforço muito grande para manter isso, né? Eu fiz um quadro de rotina para os meninos, mas na verdade aquele quadro de rotina é para mim, entendeu? Então, assim, a minha profissão de maquiadora e penteadista, graças a Deus, me dá uma flexibilidade muito grande. Por quê? O meu maior volume de trabalho é durante os finais de semana, entendeu? Então, é muito difícil atender uma pessoa segunda-feira pela manhã, ou na terça, ou na quarta. Então, assim, eu estou mantendo todos os nossos estudos pela manhã. Quando surge algum imprevisto, né? Aí eu deixo os meninos com alguém. Eu não tenho rede de apoio, mas eu tenho uma pessoa que quando eu preciso, ela vem, como se fosse uma babá, né? Ela vem e me ajuda para Uhum. ficar olhando os meninos enquanto eu saio e volto. Então, assim, mas fugir da rotina, a gente não está fugindo por causa do meu trabalho. E o meu marido também, como ele é professor, o horário dele é um pouco flexível. Tem horas que ele está em casa, tem horas que ele não tá. Por exemplo, a aula de ciências, eu falei, ó, ciências é com você, meu filho. Então, ele também dá um pouquinho de aula para os meninos, né? Então, assim, a gente está conseguindo ter um ritmo, eu não digo nem uma rotina, mas é um ritmo, né? A gente acorda, aí fazemos as coisinhas de manhã e tem a parte do estudo. Isso aí tem sido bom para os meninos, porque eles já estão acordando, fazendo tudo certinho, do jeito que eles têm que fazer, e já senta, tá, mamãe, cadê a atividade? Entendeu? Então, assim, tem sido bacana. Com relação ao meu trabalho, graças a Deus, é uma profissão que não interfere tanto. Eu não sou aquela pessoa que precisa estar fora de casa todos os dias, o dia todo. Então, foi até assim, uma das coisas que me deu segurança para fazer homeschooling, porque eu sabia que eu teria esse tempo, né? Não ia ser uma loucura total. Claro, tem dias que, de repente, uma cliente, Cris, pelo amor de Deus, vem cá. Aí eu tenho que jogar a menina pro alto e ir, né? Porque a gente também não pode deixar de trabalhar. Mas tem sido um grande aprendizado. Eu acho que é isso, tanto para mim quanto para os meninos, a questão da rotina e saber conciliar trabalho com o estudo dos meninos. Assim, eu achei que eu fosse ficar mais desesperada, mas acontece que não. Assim, eu tô conseguindo lidar com tranquilidade com esses imprevistos, com essas coisas assim, entendeu? Ai, pra mim o homeschooling tá sendo muito libertador, viu? Muito A libertador. gente faz o homeschooling achando que é para as crianças, que eu vou ajudar as crianças. Aham. Mas quem melhora, quem
tem esse crescimento é a gente. Perfeita a sua colocação, é esse jeito. Até porque pra gente educar, a gente tem que se autoeducar, né? Então, Uhum. não tem, assim, a gente cresce muito. Eu percebi que eu também melhorei muito como pessoa, inclusive, né? Pra poder dedicar esse tempo a eles, entendeu? E, assim, as pessoas de fora, né? Os avós, os tios, os amigos. Porque eu lembro que você, eu acho que como a gente acabou se conhecendo, eu acho que você botou no Instagram, né? Tipo, que conhecia alguém que Aham. fazia Isso, homeschooling, aí uma pessoa em comum a me Glenda, indicou. a Glenda. É, Então, sobre essa questão assim, das pessoas, o que que acontece? A gente não dá muita liberdade para que. Que graça! A gente não dá muita liberdade para que as pessoas de fora deem muita opinião sobre o que acontece na nossa família. Por quê? Somos nós os responsáveis. Na grande maioria dos momentos, nós estamos sozinhos na criação dos meninos, nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, assim, a gente não dá muita liberdade para interferência de terceiros, né? O que aconteceu com a gente, assim, como é muito recente, como é muito novo, eu também não coloquei assim, olha, estou fazendo homeschooling, né? A gente está assim, esperando ter os resultados que já estão aparecendo, a gente tá de uma forma bem tranquila, está fazendo uma transição, não está sendo aquela coisa assim agressiva, não está sendo bem tranquila. A gente não está assim, olha, agora é assim, não. Quem pergunta, eu respondo. Entendeu? Não, a gente agora está funcionando dessa forma. E assim, ao invés de opinião, eu tô tendo mais assim. Eu percebo que as pessoas estão mais curiosas. Ah, como é que é? E assim, mas e a parte legal? Mas não tem que estar na escola? Mas e a socialização? Mas e os amigos? Ah, nossa, legal isso, né? Então, assim, a minha cunhada, até que eu amo de paixão, ela ficou assim, apaixonada. Ela, Cris, eu queria ter feito, porque ela tem os filhos adolescentes já, né? Eu vou fazer também. Ela ficou empolgada e falou que vai fazer também. mas tem gente que faz com adolescente, Aham, exatamente. Só que no né? caso A dela, própria Giovânia Porto, ela começou com a filha dela adolescente, a filha que pediu. sim, sim. No caso dela, ela falou que ela está tendo dificuldade de encontrar material. Mas eu percebi, assim, que ela está se esforçando para que pelo menos que eles não saiam da escola efetivamente, mas que ela possa dar esse apoio, né? Fazer um Uhum. complemento, entendeu? Então, assim, com relação à opinião das pessoas, a gente não teve muita opinião, assim, ah, não devia, devia. Não, eu percebi mais interesse mesmo. Interesse. A maioria das pessoas, ela tem essa questão. Tipo, ué, mas aí vai vir as dúvidas que foram as minhas dúvidas, foram as suas e as de A gente todo entende mundo. porque foi o nosso E processo. quando a gente, né, responde, tá preparado, responde as perguntas, a pessoa fica, nossa, tá interessante, legal, né? Poxa. Ou então fala assim, nossa, ai, que eu queria ter essa exposição, mas eu não consigo. Então, Aham. às vezes, até anima Uhum. alguém de fazer. Eu ouço muita gente Normalmente, falando assim: ah, eu não deixo de trabalhar para fazer isso, não. Tem muita gente que fala isso. Mas assim, eu entendo que cada família tem a sua realidade. Né? Tem famílias é, que realmente a mãe precisam. Por exemplo, o meu trabalho é um complemento de renda. Porque o grosso mesmo é o meu marido, que sustenta quase tudo aqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem um padrão de vida um pouco menor, a gente optou por ter mais qualidade de vida, porque quando eu tinha meu escritório de arquitetura, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Ganhava muito dinheiro? Ganhava. Ganhava bem? Ganhava. Fazia viagem todo ano? Fazia. Mas assim, a gente optou por ter um padrão de vida um pouquinho mais reduzido, mas que a gente tivesse mais qualidade de vida. E assim, graças a Deus, o meu marido tem condições. A gente sabe que tem famílias que não têm. Então, eu também assim, não uhum. julgo, não. Tem gente que fala assim, não, realmente, eu não posso deixar de trabalhar. E é a realidade da pessoa. Então, assim, e não deixa de ser uma mãezona por causa disso, entendeu? Uhum. A gente entende. Não, e às vezes também a pessoa não tem o perfil mesmo. Não, não vai se encaixar, não Uhum. é para, né, uma coisa. Ah, É até uma coisa que questionam, né? Muitas vezes quando você fala, parece
você está querendo dizer que é, todo mundo tem que fazer, mas não, assim, Que a gente vai empolga, né? falando sobre o assunto porque existem pessoas que querem fazer e às vezes nem sabem que existe essa possibilidade. Uhum. Mas tem pessoas que não é o perfil, que não quer, então não tem problema, não vai deixar de ser menos pai ou mais pai por isso, né? Exatamente, exatamente. Tem que ter o perfil, tem que ter disposição, mas eu vou ser muito sincera para você. Eu jurava que eu não ia ter. Durante o EAD, que eu tive que acompanhar meu filho, que eu tinha que ficar lá sentada a tarde toda na frente do computador, foi muito difícil. Eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Mas é aquela coisa. Eu era completamente ignorante com relação à educação. Completamente. Então, era muito difícil para mim aceitar que meu filho não conseguia juntar duas letrinhas e formar uma sílaba. Você entende? Só que eu estava exigindo dele uma coisa que ele não tinha capacidade. E eu não entendia que ele não tinha capacidade porque ele não tinha aprendido ainda. Entendeu? Então, assim, depois que a gente passa pelo processo de entender como que funciona uma criança, como que funciona a educação de uma criança, a gente fala, meu Deus, é muito simples. Assim, é trabalhoso, Uhum. mas é simples. É uma coisa que dá pra gente fazer. Então, eu vejo assim, o antes e o depois da minha pessoa. Porque quando eu era ignorante, eu realmente jurava que eu não dava conta. Eu jurava que aquilo não era pra Essa mim. é a próxima pergunta. Se você em algum momento achou que não conseguiria, né? Que você não ia dar conta. Olha, são vários os momentos que a gente passa por isso, né? Porque quando a gente olha para a dimensão de ser responsável pela educação, não falando de educação de bom dia, boa tarde, boa noite, mas aquela educação escolar, digamos assim, né? Aquela educação para a vida, dá muito medo, dá muita insegurança. A gente fala assim, gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas não tem quando o seu coração tem certeza? Sabe assim, a cabeça às vezes fica, né? Mas e se? Mas e se? Mas será? Mas não tem, assim, eu nunca tive tanta certeza no meu coração, assim, sabe, com relação a isso. Entendeu? Desde o momento que passou a fazer sentido pra mim, eu falava assim, por mais que viessem esses pensamentos, um medinho, né? Uma semana antes da gente começar oficialmente, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer na primeira aula? Eu vou falar com os meus filhos como mãe, como professora, eu vou chegar dando aula logo, eu vou começar com uma brincadeira, mas e se, e como, e como será? E isso é muito complicado, né? Dá aquele medinho. Mas quando a gente tem uma certeza no coração de que você está fazendo o melhor para o seu filho, essas coisas assim, qualquer insegurança, a gente corre atrás de ter um embasamento, de saber, de estudar, de melhorar, e isso passa. Até mesmo assim, quando os resultados começam a aparecer, nós começamos oficialmente no dia 1º de fevereiro, então nós não temos nem um mês completo ainda de homeschooling. Mas como os resultados já começaram a aparecer de uma forma muito expressiva, essas coisas, essa insegurança vai passando. Volta e meia, fica assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar química para os meus filhos lá no ensino médio? Porque química eu só sei que gás nobre não se mistura. Como é que eu vou fazer isso? Não, tudo bem, tem tempo até lá. A gente contrata um tutor, a gente dá um jeito, né? Mas assim, Não é, e o homeschooling, da forma que a gente vai fazendo, a criança aprende a ser autodidata. aham, Porque existe também um mito em relação à inteligência, que acha que o autodidatismo, fulano nasceu autodidata, ele é assim, aham, mas é uma coisa que você se aprende. Aí, com a live com a Ana Júlia que eu fiz, ela falou que a partir do travou. ensino fundamental, Ah, voltou. Uhum. Ah, voltou. é, a Ana Júlia, ela passou na faculdade dos Estados Unidos, ela falou que a partir do Fundamental 2, né, que é quinta, sexta, ela já era autodidata. Uhum. Os pais dela estavam ali olhando, mas ela estudava sozinha. Para Uhum. passar para a faculdade, ela também estudou totalmente sozinha e ela já até fazia o próprio planejamento. A mãe olhava, né, para ver se estava só confirmava se estava tudo certo ali, Aham, aham. mas ela já caminhava sozinha. Então, isso é um É, benefício do homeschooling, a criança aprender a aprender.
Isso. Eu vi um pouco a Giovana Porto falando sobre isso, né? Porque os filhos dela também são, né? Ela separa o material e eles. Uhum. E foi uma das coisas que também fez sentido para mim, né? Essa questão de gente ser autodidata, porque eu tive um processo muito grande também de estudar sozinha, coisas que nunca ninguém me falou, que não era comum na minha família. E então, assim, essa questão de ser autodidata, eu acho que é muito bacana e que o homeschooling ele realmente dá esse embasamento, porque você não ensina a matéria à criança, você ensina a criança a estudar, é diferente, é muito diferente. Eu já vejo o Noah, né? O Telzinho, como ele é muito pequenininho, eu não uso como parâmetro, né? É, Porque a tá. gente tá Uhum. na pré-alfabetização, nos numerozinhos, é mais brincadeira, coisas mais lúdicas, né? Apesar de que eu sou péssima nessa questão de ser lúdica, mas a gente vai tentando. Então, o meu parâmetro mesmo é o Noah. Essa semana, né? Porque ele só fazia empurrado, né? As atividades da escola. Essa semana, eu quase tive um troço, porque eu falei assim, ó, filho, você vai fazer essa atividade aqui enquanto a mamãe explica uma coisinha do Theo da atividade dele, depois eu volto pra você, tudo bem? Não, tá bom, mamãe. Quando eu fui ver, ele já tinha feito 3, 4 atividades sozinho, que ele aprendeu a ler, eu falei assim, né, ele lê. Era de quê? Aí ele falou, mamãe, só olha pra ver se tá certo. E tava tudo certinho. Ó, gente, isso aí não tem preço, não. Não tem preço. Ele Não é. fez sozinho, sem a Aqui, gente assim, pedir, sem ter guerra. português eu preciso. Aqui o português eu preciso ficar do lado, é uma luta. Caligrafia é um desespero. Mas a matemática, Vai, eu matemática só, vai. só entrego, toma aqui. Aham. É isso aí, é isso Só aí. quando vai introduzir alguma coisa nova ali, né? Mas fora isso, ele vai fazendo sozinho. Os nossos métodos Muitas. são muito parecidos, né? A matemática vai, o português, que é uma luta. É. Mas Ele é mesmo sanguíneo assim, também. mas mesmo assim o português está desenvolvendo bem, assim, porque Não é? Vai. ele descobriu que ele adora recitar poema. Então, assim, eu não preciso ficar em cima dele. Eu entrego, né, a atividade, ó, vai lá e memoriza. E ele vai lá e fica quietinho lá memorizando enquanto eu vou dando aulinha pro Theo. E daqui a pouco ele vem, mamãe, eu vou recitar. Aí o pai chega, papai, eu vou recitar. Aí a irmã chega, eu vou recitar. Então, então, assim, a gente vai descobrindo algumas coisas que eles gostam e vai explorando aquilo. Isso aí é bacana. É. Eu acho que isso também traz, eu acho que isso é uma coisa assim, é um benefício absurdo de você conhecer de verdade seu filho. Porque assim, você vai Exatamente. estar ali do lado, você começa a perceber e ver o que que a criança realmente gosta, o que que ela tem facilidade, que não tem, como que ela reage diante daqueles desafios ali. Então Uhum, você tá mais, te obriga a realmente olhar para o seu filho e prestar atenção. uhum, Porque por mais que assim, né, eu também já tive tempo que eu trabalhei, que outro que eu fiquei com ele em casa, mas que ele ia para a escola. Só que na rotina ali no dia a dia, eu sabia, matemática, coisa assim, ele gosta, mas português ele não gostava muito. Mas assim, eu não sabia exatamente, por exemplo, dentro de português, atividade de gramática, ele adora. uhum. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente acaba não percebendo no dia a dia. Aham, E o homeschooling obriga você a olhar ali e ver quem é aquela criança e como que você vai trabalhar com ela. exatamente. É isso aí. É assim, a outra pergunta é se você já viu alguma melhora, assim, uma evolução neles. Muita, muita. O bacana do homeschooling é porque ele não fica restrito ao horário da aula, né? Foi uma coisa que eu aprendi também com o homeschooling, que no café da manhã a gente tem uma conversa bacana, de noite antes de dormir, às vezes passeando na rua, acontece alguma coisa, eles observam, porque eu reparei assim, eles passaram a observar mais as coisas e a questionar, a Uhum. perguntar por quê, como. E então, assim, a melhora ela foi muito grande mesmo, até mesmo para o Telzinho pequenininho, que ele já está assim, a gente está trabalhando a pré-alfabetização, né? Mas o método fônico. Então ele já disse assim, ah, mãe, eles estavam lá molhando a grama, né? Mamãe, água, água tem ar.
Então, assim, a todo momento do dia, eles estão remetendo alguma coisa da nossa atividade que foi feita, entendeu? Houve uma palavrinha com E, ó, mamãe, é o E de elefante. Então, assim, a gente está trabalhando muito rima, né? Eu acho engraçadinho que ele não fala rima, ele fala vira. Mamãe, ó, pato vira com gato, né? Meu filho. Então, assim, é, eu vejo que o Telzinho de 4 anos, ele já está num nível que o Noah com 6 não tinha. E o Noah, ele tá assim, apesar da gente estar indo um pouquinho lá para trás, a gente tá vindo a passos largos, entendeu? Então, só o fato do meu filho já entender o que ele tá lendo, ele lê com certa fluência, é, ele falar assim, ó, agora tá na hora da atividade. Não, tudo bem, mamãe. Ele sentar e fazer. Pra mim, assim, eu literalmente estou no céu. Não é sendo exagerada, não. O homeschooling não é fácil. É um pouco difícil, é trabalhoso, demanda tempo, demanda É o dedicação, caminho mais difícil. mas assim, é um esforço, é trabalhoso, mas não é difícil. Você entende? Então, assim, Uhum. tá, tem que ficar lá de madrugada estudando, fazendo material? Tem. Mas quando você vê que a criança está evoluindo de um jeito assim, ainda mais nós que passamos por vários traumas, digamos assim, né, no processo de educação dele, e ver que ele está fazendo, que ele está entendendo, que ele está se tornando uma pessoa melhor, porque ele era agressivo, ele batia nos colegas. Hoje em dia eu vejo assim, o irmãozinho dele caiu, ao invés dele ficar rindo e apontando, ele vai lá, levanta o irmão, abraça, ó, vou pegar um gelinho para você. Então, tudo isso, não só a educação, educação português, matemática, mas como pessoa, entende? Quando ele chega num lugar, mamãe, eu posso ir lá brincar? Vai, meu filho. Ele faz amizade, ele brinca, não tem mais confusão, não tem mais disputa, não tem. Então, assim, ele realmente quer estar perto de outras crianças e ele quer ajudar, ele quer somar, coisa que não acontecia antes. Então, poxa, você vê um filho seu de sair de. Que ele era taxado como problemático, né? Também pelas artes dele, por ele ser agressivo, por essas coisas todas. Ele chegou a fazer tratamento psicológico, inclusive. Então, ver que ele está se transformando num garoto generoso, solícito, que está gostando de estudar, que está cuidando do irmão, que está ajudando a mãe, que pensa, assim, a irmã dele, eles têm uma irmã, né? A minha enteada. E ele falou assim: mamãe, a Aninha vai chegar, então eu vou arrumar a caminha dela para ela, tá bom? Assim, coisa que nunca tinha acontecido. Nunca. E eu não acho que é coincidência, sabe? É porque a gente está trabalhando. No meio de uma aula de história, a gente fala um pouquinho sobre virtude. No meio de um conto lá, de uma fábula, de alguma coisa, a gente fala sobre virtude, a gente vai trabalhando isso. Então, a melhora tem sido, assim, muito grande, muito. Eu tô espantada com tamanha melhora, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, né? É o que tá deixando meu coração muito sossegado, né? Muito confiante. Disse, não, é esse o caminho. Entendeu? É esse, não é outro, não. É esse. Uhum. Já que você tocou nesse assunto, a gente também já está chegando no final, né? Assim, você notou diferença na família, porque você falou dele, né? Dessa mudança ali. Mas assim, a família como um todo, tipo, você, seus 2 filhos, o marido, você notou alguma mudança também? Com certeza. A partir de mim, né? Que parei de gritar igual uma louca. Que eu ficava, menina! Assim, eu passei a entender que se eu não der o exemplo, quem é que vai dar, né? Então, assim, a relação como família melhorou bastante. Tanto a minha com eles, assim, porque a questão de disciplina, de saber que tem hora para fazer as coisinhas, de saber que tem a hora que eu não sou mais a professora, que eu sou a mamãe, que eu dou carinho, que eu dou beijinho. Porque, assim, eu tenho uma tendência a ser muito controladora, a ser muito assim, sabe? Não fria, mas cética. Eu sempre dei muito carinho pra eles, mas assim, era sempre tudo assim, né? E como a gente tinha uma vida muito corrida, que era vai pra escola, volta, não sei o quê, trabalho, isso, aquilo, eu tava o tempo todo gritando com os meninos: vai tomar banho, vai comer, come logo, anda logo. Então era uma loucura a nossa vida.
Então agora eu entendo que eles têm o tempinho deles para fazer as coisas. A autonomia deles, eu estou permitindo que eles tenham mais autonomia, porque na pressa eu acabava que eu fazia por eles, por exemplo, botar uma roupa para poder ir mais rápido. O banho era eu que dava para poder ir mais rápido. Então eu também estou melhorando como mãe, tendo paciência, sendo mais serena e transmitindo mais serenidade. Isso obviamente reflete neles. Eles pararam de gritar uns com os outros, mas por quê? Eu gritava. Então, assim, o meu marido também, né? Ele tá mais presente, ele também é o professor, ele também tá ali. A minha relação com meu marido, porque a gente vive naquela coisa, cada um pro canto, correndo atrás de dinheiro. E agora não, agora a gente senta para conversar sobre a educação dos meninos, qual que vai ser o próximo passo, qual que vai ser o próximo material que a gente vai comprar. Até a mesma relação homem e mulher. Então, assim, tem ficado tudo mais sereno, tem ficado tudo, tá fluindo mais. A gente está trabalhando mais, a gente está tendo, assim, né, trabalhando para produzir material, para poder dar aula, para Uhum. poder fazer as coisas. Está tendo um volume maior de coisas a fazer, digamos assim. Mas está sendo mais com mais carinho, com mais serenidade, com mais assim, a família está mais unida, entendeu? A gente coloca a mesa lá fora, porque a gente mora numa casa, né? Tem um quintal. A gente coloca a mesa lá fora, então faz um lanche lá fora, os meninos me ajudam a lavar a louça. Então, assim, a questão de generosidade para com o próximo. Eu acho que o que melhorou bastante foi isso, é de pensar no próximo. Porque eu era aquela coisa com horário, com isso, com aquilo, os meninos também com as coisinhas deles. Então, assim, a gente está vivendo mais como uma família mesmo. Tem problema? Tem discussão? Tem, Uhum. né? Normal, não estamos no céu. Mas, assim, também tem melhorado com relação a isso, sabe? A paz na família, o amor dentro os irmãos, a gente com eles, nossa, tem melhorado muito, muito mesmo. É porque tem até num vídeo do Rafael Falcon que ele fala sobre o que é educação clássica. E ele diz que a educação clássica hoje só existe dentro de casa, Uhum. porque precisa dessa relação amorosa entre o tutor e o aluno dentro da educação clássica. Por melhor que seja o professor, hoje no sistema escolar, essa troca de amor, Uhum. né? Porque antigamente levavam as crianças, os tutores pequenininhos, Sim. para eles educarem, né? E assim, é isso que eu acho que é uma das coisas mais bonitas da educação clássica, que é o que é o que ensina, né, na educação clássica, é a pessoa do professor. Então, ele Aham. precisa ser para poder ensinar. E Uhum. isso traz assim uma mudança completamente diferente, porque a gente vai ter que ser, né? Eu não sou nada, né? A gente tá aí tem que estudar, tem que Tá rever, presente. tem que ver virtude, tudo, né? E Uhum. aí a gente melhora, e aí melhora o outro, e melhora os filhos, e aí, assim, eu acho que esse é o maior presente que a gente percebeu aqui também do homeschooling. Não é nem a parte, porque também tem, né, a parte acadêmica, dele aprender a Sim. ler, escrever, matemática. Mas essa união da família, essa questão familiar mesmo, de você, igual você falou, a generosidade, olhar para o próximo, perceber, assim, eu acho que uma calmaria, assim, sem ser aquela rotina corrida do dia a dia, você vê que o tempo está passando, né? Então, assim, Exatamente. de estabilizar e, e dar valor àquele momento ali em família. Eu acho que isso é um dos maiores benefícios que a gente colheu aqui no homeschooling. Uhum. Só mais uma coisa, né, que eu não posso deixar de falar, que é o que eu aprendi com o homeschooling também, que eu achei fantástico, fez muito sentido. Eu falei, gente, mas por que eu não enxerguei isso antes? É a questão de apresentar para os meninos o que é belo. Ah, E, assim, aquela coisa, a gente estava numa vida tão corrida que eu não me atentava à qualidade das figuras que eles viam, dos vídeos que eles viam, das músicas que eles ouviam. Então, assim, o fato de apresentar o belo para os meninos tem transformado muito também a nossa relação em casa. Muito. Assim, a questão. Lembra que eu falei que eles estavam mais observadores, então eles observam mais o que é bonito. Não, mamãe, isso aqui, ó, isso aqui, mamãe tá meio assim, né? Meu filho, isso aí. A questão daquelas músicas, né? Hoje em dia, eu falei assim, gente,
Nunca tinha botado. Eu gosto de música clássica, já fui ver vários concertos. E eu nunca tinha botado música clássica para os meninos. Então, assim, é muito diferente quando você bota uma música clássica, uma coisa gostosa para os meninos ouvirem, num café da manhã, num lanche da tarde, do que tá aquela confusão, aquele barulho, aquela coisa. Então, assim, o fato de apresentar o belo e de melhorar esse parâmetro deles, né, esse olhar deles, também tem refletido em várias situações pequenas do dia a dia, mas tem refletido de forma muito positiva. Isso aí, assim, eu fiquei encantadíssima. Não, isso aí eu até falei recentemente sobre cuidado com as ilustrações e tal, Isso, porque o eu Guilherme mesmo. acompanhei. Aquele livrinho que você E colocou. mesmo assim, as crianças da catequese, que são várias, de vários, né, classes sociais, idades diferentes, quando eu levo algo bonito, eles aceitam muito melhor, a atividade flui Uhum, melhor, uhum, quando tem alguma arte, né, alguma coisa mais bonita. Quando era algum material que eu fazia que era só texto, ou que não tinha, assim, né, eu percebia que era diferente, uhum. bem diferente a receptividade das crianças. Então, quando eu fazia atividade com o Guilherme, que eu fazia com capricho, fazia os desenhozinhos, eu percebia, tipo assim, ele olhava e falava, nossa, mãe, mas você fez isso, tipo, pra mim, Ah, né? Então, são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que a gente vai vendo melhor e no final junta tudo e exatamente. é uma Eu acho que mudança de vida. passa a percepção de carinho, de cuidado. Porque você está tendo cuidado de selecionar, de filtrar o que chega. Então, assim, a criança percebe. Ela percebe que você teve um carinho ali, teve um cuidado, entendeu? Então, isso aí também tem sido muito bacana. Bom, e eu queria te agradecer. Ah, A eu que gente já está chegando aqui em 1 hora. Uhum. Muito obrigada por ter aceito, né? Eu te perguntei se aceitou logo. Ah, Cara, para pra me falar falar que eu essa. tenho. É aquela coisa, eu tenho muitos anos de estrada para passar assim, a experiência. Mas a experiência, o pouco de experiência que a gente vai passando, né, para poder contribuir com alguma coisa aí, que seja, sempre que quiser, é só me chamar. E eu te agradeço Não muito, é? né, porque você tem me ajudado demais, pelo WhatsApp, tem me ajudado demais. Assim, uma coisa que eu tô encantada que é que as famílias se abraçam, né? As famílias se abraçam. É, A gente não se sente sozinho. Então eu quero agradecer a você e a todas as famílias que fazem homeschooling que estão me ajudando também, porque é literalmente um pegar na mão do outro, porque no início a gente fica bem perdido, né? Então, tendo alguém ali para poder ajudar, isso aí é muito bacana. E você está sendo uma dessas pessoas, eu agradeço muito mesmo. travou um pouquinho no final. Nada, que isso. É o que você falou, a gente tem que se ajudar, né? Acho que Uhum. eu até falei com você, tipo, mães a gente não pode ficar brigando não uma com a outra, tipo, nessa questão de competição tem que ajudar porque não é fácil. Não, não é, de jeito nenhum. Ser mãe não é Então, fácil. Mãe brigando, então não tem condições. que eu também tenho um horário aqui um pouquinho limitado, já tô ouvindo o gemidinho. Oh, meu Deus, esse bebezinho é a coisa mais linda. Não, tá joia, meu bem. Te agradeço muito. Tá? Um beijo. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.